nesse computador. Então, a partir de agora, a gente está gravando. Esse é o nosso estudo de número 25. Hoje nós chegamos na metade do nosso livro. Nosso livro tem 30 capítulos. E hoje a gente está no capítulo 15. Olha que maravilha. E hoje a gente vai estudar a história de Joana de Cusa. Alguém conhece Joana de Cusa? Já ouviu falar? Sim, foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, né? Isso. Muito bem, Ana. Então, Humberto de Campos, capítulo 15, Joana de Cusa, psicografia de Chico. Vamos ver quem foi Joana de Cusa. A gente já ouviu falar, né? A gente já leu sobre ela, mas vamos ver o exemplo gigantesco de fé que essa discípula do mestre deixou para a gente. Essa passagem desse capítulo de hoje, diferente de todos os outros que nós estudamos até aqui, ela não está nos evangelhos do Novo Testamento, né? Que são os evangelhos que a gente estuda as passagens que estão no Boa Nova. Todas as passagens de todos os capítulos sempre circundaram ali passagens do evangelho, né? E aí Humberto de Campos traz para a gente fatos que aconteceram antes, fatos que aconteceram depois. Essa passagem de Joana de Cusa, ela não tem uma passagem específica no evangelho. Porque Joana de Cusa, né, assim como as outras mulheres, tirando Maria, não são muito exploradas no Evangelho, né? Mas há, sim, duas passagens que falam dela, que eu coloquei, a gente vai ver mais para frente, tá? Mas vamos começar. Olha na narrativa de Humberto de Campos, como que ele começa descrevendo Joana de Cusa. Entre a multidão que acompanhava Jesus, achava-se sempre, ou seja, ela sempre estava ali ao lado do mestre, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então, diferente das outras, ela tinha uma situação financeira muito boa, era muito bem colocada ali naquela comunidade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa. Cusa era um administrador de Herodes, né? Por que o nome dela é assim, Joana de Cusa? Porque os nomes, né, eram denominados ou pelo nome do esposo, né, do marido, ou pela cidade que vinha, né, ou pelos seus pais. Então, Cusa era o marido de Joana. Por isso que o nome dela é Joana de Cusa, porque essa era uma denominação comum da época. E consorte de Cusa. Quem era Cusa? Era intendente de Antipas. Antipas era Herodes Antipas. Na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciante e de pescadores. Vamos entender isso aqui, ó. As passagens... Vou tirar vocês aqui de cima. As passagens que tem no Evangelho que falam de Joana de Cusa são essas aqui, ó. Uma está lá em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, que fala assim: aconteceu depois que Jesus caminhava por cidades e aldeias, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 com ele. Os 12 discípulos acompanhavam Jesus. Também algumas mulheres que ele tinha livrado de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, que se chama Madalena, Maria Madalena, a gente não estudou ainda sobre ela, mas a gente vai estudar, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, olha ela aqui na passagem de Lucas. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e outros muitos que lhe assistiam de suas posses. Essa é uma passagem. A outra passagem é aquela passagem famosa que as mulheres vão lá no sepulcro de Jesus e não encontram mais o corpo dele. Essa daqui, ó, que está lá em Lucas 24. Tendo voltado do sepulcro, contaram todas essas coisas ao 11. 11 porque Judas já tinha se suicidado, né? Não fazia mais parte, então eram 11. E a todos os demais que acompanhavam. As que referiam aos apóstolos, estas coisas eram Maria Madalena,
Joana, olha, aqui a Joana, ele não fala de Cusa, mas é Joana de Cusa. Maria, mãe de Tiago. E as demais que estavam com elas. Tinham outras. Mas Lucas coloca essas três aqui, provavelmente porque elas tinham uma importância maior ali naquela comunidade das mulheres que seguiam Jesus, né? E de fato tinham. Mas o que as mulheres diziam pareceu-lhes como... Eles não acreditaram nela, né? A mulher não tinha palavra, né? A mulher não tinha direito, não tinha praticamente nada naquela época. E eles não acreditaram nela. Então, levantou-se, mas Pedro foi lá conferir, né? Então, essas são as duas passagens que falam de Joana de Cusa no Evangelho do Novo Testamento. Voltando aqui para o texto agora. E o marido dela, né? E Cusa. Vamos entender. A gente precisa entender, para a gente poder entender a fé, a coragem dessa mulher, a gente precisa entender quem era o marido dela, quem era Cusa, né? Então, ele já falou ali, ó, que consorte, esposa de Cusa, intendente de Ântipas. Ântipas era Herodes Ântipas. Era um administrador, era um rei que Roma, né, entregou para ele parte do território da Palestina. O que Roma fazia? Roma dominava os territórios, né? Mas ele não queria depor ninguém ali. Ele mantinha ali aquela estrutura social, né, até às vezes política deles ali, e denominava um administrador, e eles só queriam o dinheiro, né? Só queriam que esse administrador colhesse os impostos e entregasse para Roma. E Herodes, né, Ântipas, era um desses. Então, ele ficou como era um rei ali naquela região da Palestina, né? Que Roma entregou a administração. E Cusa era um dos seus administradores. E quem é esse Herodes, né, para a gente lembrar? Esse Herodes foi aquele que decapitou João Batista, né? Que tem aquela passagem lá depois, quando Jesus aparece, e eles ficam na dúvida se Jesus era João Batista, ele fala, mas como pode? Eu mandei decapitar ele. E é o mesmo também que mandou matar as criancinhas, né? Porque tinha anunciado o cumprimento da profecia que viria, né, um novo rei, e ele com medo, aí tem aquela história toda lá, né, que está no Evangelho, lá no Evangelho de Mateus, mandou matar as criancinhas. E é o mesmo que recebeu Jesus para julgamento e colocou nele a coroa de espinhos. É esse. Então, por que é importante a gente saber disso, né? Porque Cusa, marido de Joana, era um administrador deste administrador de Roma. E olha como que ele olhava para Jesus, né? Todos esses feitos ruins, né, que ele já havia cometido. Alguém falando? Não. Que já havia cometido por medo, né, de Jesus. Então, esse era Herodes Ântipas. E Cusa era ali o administrador dele. Agora, isso, né, é no âmbito ali político. Agora, Herodes, ele era judeu, né? Ele tinha descendência nos judeus. Os judeus tinham uma religião de Deus único, né? Mas só que eles eram submetidos a Roma, e Roma cultuavam vários deuses, né? Olha que confusão. Então, Herodes e Cusa, né? Cusa também era da região de Cafarnaum, então provavelmente era judeu. Só que eles tinham interesses políticos, econômicos, e isso tudo acontecia, essas reuniões políticas, né? Que misturava todos esses interesses, misturava a religião de Roma com a religião dos judeus, tudo por interesse, ou seja, eles não eram firmes na religiosidade deles, porque eles colocavam o interesse acima disso tudo. E isso tudo provavelmente acontecia na casa de Joana de Cusa, que já era voltada para os ensinamentos, já tinha sido tocada pelos ensinamentos do mestre. Então, olha como que ela, né, vivenciava isso tudo, e a gente vai ver como que ela sofria de ver o marido dela envolvido em todas essas questões políticas, né, não aceitando os ensinamentos do mestre, e ela querendo que ele aceitasse, né, só que ela não tinha voz, e ela sofria muito com isso, né? Vamos continuar. Só para vocês terem um panorama. E ainda assim ela seguia o mestre, ainda assim ela ia lá, correndo risco, né,
ela ainda assim ela ia lá e seguia o mestre para ver os ensinamentos do mestre. Joana possuía a verdadeira fé, contudo, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do evangelho. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ou seja, não tinha espiritualidade, não tinha religiosidade. A religiosidade dele era de acordo com o interesse. Ora os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Então, o que estava bom para ele era o discurso que ele colocava. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face da divergência religiosa existente entre ela e o marido. Joana foi até Jesus e conversou com Jesus as angústias e os sofrimentos dela em razão disso tudo que ela presenciava na casa dela. E por já ter sido tocado pelos ensinamentos do mestre, sofria mais ainda de ver o marido, seu companheiro, né, envolvido com todas essas questões. Jesus começa a conversar com esse coração sofrido. E Jesus começa assim: Joana, só há um Deus. Não se preocupa, né, com essas questões de vários deuses, de vários cultos. Só há um Deus, que é nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Ou seja, são pessoas que ainda não despertaram para a verdadeira fé, né, para a verdadeira existência de um Deus único, né, e do seu verdadeiro amor. São ainda presas a essas manifestações exteriores que as religiões, né, se utilizam. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue de redenção espiritual. Olha o que Jesus está falando aqui para ela. Entre o sincero discípulo, aqui é Joana, sincero discípulo é ela. Sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, quais são, né? As ligações religiosas de Antipas, Herodes e de Cusa e de todos mais que seguiam aqueles rituais ali da época mais voltados para os interesses do que para a espiritualidade. Então, entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue de redenção espiritual. O que significa aqui? É um combate sem sangue. É um combate, mas não é uma luta de braços, né? É um combate interno. Essa passagem aqui, que Jesus está falando para Joana, é a mesma que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, né? O capítulo é a moral estranha, na mensagem que vem assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. É sobre isso aqui que Jesus está falando com Joana. Nessa passagem que está lá em Mateus, ele fala assim, ó, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Olha como que essa passagem se adequa direitinho ao que Jesus está falando. O que isso significa? Nós estamos juntos, né? Principalmente no núcleo familiar, com espíritos que têm uma missão de evolução com a gente, uma busca de evolução com a gente, mas que cada um tem o seu despertar no seu momento. Uns despertam antes e outros não. E nesse uns despertam e outros não, invariavelmente surgem o quê? As contendas. Transformam a fé em discussões, porque eu estou certo por isso, porque eu estou certo por aquilo. Muitas das vezes, dentro de um mesmo lar, um professa um segmento religioso, o outro, e cada um quer defender a sua tese, quer defender a sua religiosidade. E aí inicia-se justamente esse combate sem sangue, mas é um combate de redenção espiritual do ser. É exatamente nessa passagem que está no Evangelho
que Jesus está falando aqui sobre esse combate. E era o que estava acontecendo com Joana e com seu esposo. Joana já havia despertado para os ensinamentos do mestre, mas o seu esposo ainda não. E ela sofria com isso. E aí eles começavam a travar esse embate. Jesus continua: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho. Desde agora, teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia, quando ele também alcançar o entendimento da mensagem do Cristo, aí sim ele vai te compreender. É nessa vida? Provavelmente não, como não foi. É na próxima? Pode não ser. Vai ser na outra? A gente não sabe. Mas como a lei, né, é de progresso e o Espírito vai alcançar esse entendimento um dia ele vai alcançar. E quando ele alcançar, ele vai se lembrar da esposa que tanto falava do Mestre Jesus e dos seus ensinamentos libertadores para ele. Isso que Jesus está falando aqui para ela. Ele é leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Não há um encontro sequer na nossa vida que não tenha uma razão de ser. Muitos, né, de nós, às vezes, não conseguem suportar a dor de uma relação, seja ela qual for, né, que é marido e mulher, mas tem outras relações afetivas, né, de família. A gente não consegue suportar e aí a gente rompe. E aí a gente se afasta. Vai voltar um dia. Ou na próxima vida, ou na outra. Vai voltar com a mesma criaturinha que a gente não conseguiu amar, vai voltar com essa mesma criaturinha. Porque a gente tem uma ligação, não é o acaso, e a gente vai precisar aprender a amar essa criaturinha que nessa vez a gente não aprendeu a amar. Tem alguém falando aí? Quer falar alguém? Tem alguém lamentando aí? Eu tô falando. Não adianta lamentar, não, sou eu que tô falando isso, não. Então, todas as criaturinhas que a gente acha que a gente se livrou na nossa vida vão voltar um dia, porque a gente precisa aprender a amar essas criaturinhas. Além disso, não podemos escolher... de novo, Jesus não cansava de falar isso, né? Quando vinha um discípulo ou vinha alguém querendo forçar que outra pessoa evoluísse, ou se mostrasse entendimento, ou se mostrasse transformado, Jesus falava isso, falava assim, não se colhe uva nos abrolhos, não se colhe uva nos espinheiros. Você não colhe uva, né, enquanto a uva não estiver pronta para ser colhida. Um bom fruto você não colhe enquanto aquela pessoa não estiver pronta. Então, não adianta você querer meter a mão no coração do outro, transformar, porque você não vai conseguir. Jesus não cansava de explicar isso. Mas podemos amanhar, podemos trabalhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Opa! Você não consegue transformar o outro, mas você consegue, através do seu exemplo, do seu amor, do seu acolhimento, trabalhar em silêncio aquele coração, para que um dia aquele coração se torne num campo frutífero, né? Numa árvore frutífera, que vai dar bons frutos, num terreno onde a semente vai ser plantada e vai nascer uma boa semente. É isso que Jesus está falando aqui para ela. Mestre, ela continuou, vossas palavras... Tirar aqui. Vossas palavras me aliviam o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgas que eu tenho que impor os vossos princípios? Agindo assim, eu não estaria reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O que ela está falando assim? Eu não tenho que impor a ele que ele se transforme, que ele aceite. Jesus, novamente, né? O Cristo sorriu, né? Já tinha falado sobre isso, mas ela ainda não tinha aprendido, mas ele sorriu serenamente, acolhedoramente e continuou. Quem vai sentir mais dificuldades em estender a mão fraterna? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento do Pai,
ou aquele que se debate nas ondas da ignorância, né? Quem tem maior capacidade de ofertar paz para o outro? Aquele que já compreendeu a mensagem do Cristo ou aquele que ainda não compreendeu? É isso que ele está falando aqui para ela. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra, né? Ela quer impor a verdade de Deus, na verdade do mestre, ao seu marido, né? Ela quer impor isso a ele. Jesus está falando, não é assim que a gente tem que fazer. Deus, por acaso, impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? E se ele quisesse, ele poderia, né? Mas ele não impõe. Por que Deus não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões. A sabedoria celeste transforma. Deus não atua no livre-arbítrio, no sentimento dos seus filhos. Ele transforma as suas paixões. É como Paulo de Tarso, né? Antes de ser tomado pela luz do mestre, ele tinha uma paixão, né? Fervorosa por defender a lei de Moisés, que era o que ele acreditava verdadeira. E ele chegava a ser agressivo por isso, né? Porque ele tinha uma fé fervorosa naquela lei. Era uma paixão, né? Um sentimento muito forte que estava voltado para um lado ruim. Quando ele conheceu Jesus, ele utilizou dessa mesma paixão, dessa mesma força, dessa mesma fé, só que agora para um lado oposto, em defesa do mestre. Então, é que ele está falando aqui, ele não extermina as paixões, ele as transforma. Porque as nossas potências, as potências do nosso espírito, elas não têm que ser postas de lado, né? Elas têm que ser transformadas. E foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, com Saulo, né? Depois Paulo de Tarso. Aquele que semeou o mundo de cadáveres. Gente, isso aqui foi o Humberto de Campos que escreveu, não foi semana passada, não, hein? Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus apenas com uma lágrima. Às vezes, aquele que está voltado para o mal, como foi, né? Saulo, a passagem de Saulo, apenas com uma lágrima, um momento, uma fração, ele se viu desperto para Jesus. E muitas passagens a gente vê que isso acontece. O espírito, às vezes, desperta por uma força de sofrimento única. E basta para que ele desperte. O pai não impõe a reforma a seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. E quando é esse momento oportuno? Quando o coração está pronto para ser semeado. Esse é o momento oportuno. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora o teu filho, como se fora uma criança perdida, precisando de acolhida e precisando de amor. Não perca tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contenda com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. A lei de Deus é a única e é posta para toda a sua criação. E é a lei de amor, que é a lei do silêncio. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou nas tuas mãos. Olha o que Jesus está falando aqui para Joana. Joana, esse é um material divino que, através do sofrimento, da dor, mas da sua resignação, vai te transformar. O céu colocou nas tuas mãos para que lhe talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. É para ela isso. Isso é um instrumento de transformação para ela, não para o marido dela. O marido dela, Cusa, é um instrumento para que ela consiga essa transformação dentro do coração dela. Joana experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento. Ainda conseguiu ouvir as suas últimas palavras. Vai, filha, ser fiel.
Desde esse dia, Joana se transformou, experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado, indelevelmente, não se apagaria jamais em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai do céu, que lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Joana construiu dentro dela a certeza de que Deus sabia o que estava dentro dela. Deus sabia dos seus esforços, Deus sabia da sua história, Deus sabia do seu empenho no progresso daquele espírito, e isso confortou o seu coração para sempre. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro e voltou o seu olhar só para o que ele possuía de bom. Olha que maravilhoso, ela conseguiu fechar os olhos para o que ele tinha de ruim e tirar dele só o que ele tinha de bom. E mais tarde o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos, porque provavelmente ela era abandonada pelo marido, né, vivia sozinha, e sozinha teve que criar o filho. Sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso. E os anos passaram. O seu esposo, Decusa, desencarnou, né? Desencarnou pelas ideias odiosas de vingança, né? A vida dele começou a se transformar numa desavença só. Começou a ter dívidas, ele era muito rico, né? Mas começou a ter muita dívida, vaidade, e foi ficando doente com isso. E chegou a desencarnar. Ex-intendente de Antipas, né? Que dá a entender que ele foi deposto do cargo, voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Ela, né, a nobre dama de Cafarnaum, foi trabalhar. Teve que procurar trabalho para manter o filho que Deus lhe confiara. E as amigas começaram a criticar ela, né, sobre isso, porque ela era da alta sociedade, né, e trabalhar era uma vergonha. E ela teve que trabalhar e não se fez de rogada por isso. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Isso já não tinha mais importância para ela, né? É o que as outras não conseguiam entender. Os bens materiais, há muito tempo para ela, não faziam diferença. E dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências, ou seja, já envelhecida, do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduziu a seu bojo na qualidade de serva humilde. O que significa isso aqui? Ela foi presa, né, como cristã, como seguidora de Jesus, né, e foi levada ao circo romano. No ano de 68, Humberto de Campos coloca aqui para a gente. Quando as perseguições aos cristianismos iam intensas, vamos encontrar no espetáculo do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era o seu filho. Então, ela foi capturada, ela foi amarrada no poste e o seu filho foi amarrado ao lado dela. E começaram, como eles falavam para todos os cristãos, para abjurar, para renegar Jesus, né? Abjura, exclamava o executor das ordens. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou queixa, amarrada num pote prestes a ser queimada. E o açoite vibra sobre o rapaz seminu. Então, o executor começa a açoitar o seu filho na sua frente. E entre lágrimas, né, o filho então exclama para ela: repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Gente, imagina essa cena. Estou aqui com o coração na boca. Olha essa frase de Humberto de Campos. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. Ela nunca havia chorado.
Tamanha era a sua resignação, ela nunca havia chorado. Mas ela chora pela primeira vez ouvindo o seu filho. É uma mãe ouvindo o filho, né? Sofrendo. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Joana fica entre a fidelidade a Deus e o sofrimento do seu filho ali prestes a ser queimado. Olha o sofrimento dessa mulher. Joana ouve aqueles gritos e recorda a sua existência inteira. Ela se lembra de todas as passagens da sua vida, desde os primeiros momentos de felicidade até os últimos momentos de flagelação passam na sua cabeça. E em seguida, ante os apelos do filho, ela se recorda de Maria, que também foi mãe e viu seu filho ser crucificado, sobre a infâmia e sobre conformar-se com os seus desígnios divinos. Ou seja, ela se inspira no amor daquela mãe que entregou seu filho, mesmo sabendo que seu filho não tinha culpa, as culpas que estavam lhe colocando. E aí ela se recorda do mestre falando para ela, filha, sê fiel. Ela ouve o mestre falar isso para ela nesse momento. Então ela se volta para o filho e ela fala, meu filho, se cale. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor as chamas. Colocaram chama na lenha que estava ali em volta dela. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana contemplou com serenidade a massa que não lhe entendia o sacrifício. E aí, aquele que executou perguntou para ela, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Mas ela virou para ele e falou, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, estou aqui. Nossa, também estou muito emocionada aqui, porque eu já conhecia essa história. Deixa eu respirar um pouquinho. Gente, eu não Ali essa história tantas vezes, mas todas as vezes eu choro. Eu não consigo não me emocionar lendo esse desfecho dessa mulher, que para mim, ela e para quem já leu Paulo e Estevão, não canso de falar sobre o apedrejamento de Estevão, né, quando ele vira para Saulo. Sim. E também consegue amar Saulo, são os dois maiores exemplos de fé em Deus inabalável. E de consciência do amor, né, que o Cristo veio ensinar. E aí depois, né, como a Ana falou, ela teve outras encarnações, né, e todas nelas mostrando a mesma fidelidade ao Cristo. Maravilhoso, né? Aninha chegou aí, Maria está tentando conectar também. Fala, Bia, quer falar, meu amor? Pode falar. Ela é a nossa Joana de Ângeles. Sim. Ela é Joana de Ângeles. E antes de ser Joana de Ângeles? Ela foi irmã Clarissa. Ela foi irmã Clara, né? Foi uma das Clarissas. Que defendeu... Eu não sei se foi a própria irmã Clara ou se foi a irmã Clarissa. Isso aí eu já não tenho certeza. Irmã Clarissa. Que defendeu no convento com a sua própria vida, né? Lá na Bahia. As irmãs que seriam sacrificadas, né? Sim. Ela foi uma das discípulas de Francisco de Assis. Ela foi Joana Angélica de la Cruz, que defendeu o convento da Bahia. E no México ela foi Joana é tida como uma das principais feministas. Uma poetisa do México. Gente, a história...
É Ela é até maravilhosa. dinheiro no Ela México. tem muitas Você tem uma histórias. Muitas. Mas Muitas. olha só, né? Há 2000 anos atrás, ela já era um exemplo de fé, de coragem, de abnegação, em nome de Deus, em nome do Mestre, né? Mais Ela alguém é quer tudo falar para antes mim. da gente? Eu amo muito ela. Muito bom. Aninha, quer falar, Aninha? Lu, Cheguei agora. Estão falando de Joana de Cusa, Joana de Cusa. aqui que fala sobre tem um conflito familiar lá com o marido. Isso, que queria impor a Cusa as mensagens do Cristo, do Mestre, queria que ele aceitasse Jesus. Sim. Uhum. E ele desencarnou sem aceitar, sofrendo. Foi. Elza, quer falar alguma coisa? Humberto de Campos, ele não menciona isso, né? Sobre essas vivências dela em outras personalidades, né? Isso que eu Essas notícias você encontra nas psicografias do Divaldo, na obra dele, que ele faz um resumo da vida dela, uma biografia espiritual dela. Ele vem contando desde Joana de Cusa até os dias de hoje, no livro. É a Veneranda. E o trabalho dela lá na Bahia com ele, da Mansão do Caminho. Entendeu? Mas eu achei curioso. Atendem as crianças órfãos na Mansão do Caminho. Elza, peraí, deixa. Na Mansão do Caminho, ela faz um trabalho lá ela primeiro fez o projeto da Mansão do Caminho, aí levou para Francisco de Assis para autorizar o projeto. Francisco de Assis autorizou. E então, assim, lá é tipo uma cidade projetada como se fosse uma cidade do plano espiritual no Brasil, dentro da Bahia, entendeu? Então, lá tem orfanato, tem asilos, tem hospitais, tem escolas, tudo para atender aquela população daquela região ali, entendeu? E cada livro que compra do Divaldo é para beneficiar a obra lá. Por isso que tem gente que reclama que, às vezes, algumas reuniões que o Divaldo faz é beneficente para arrecadar dinheiro para lá, porque, às vezes, lá eles passam necessidades, entendeu? A obra é gigantesca, mas eu já tive o prazer de conhecer, e a obra é gigantesca. Fala, Elza, deixa a Elza falar. Eu ia até responder a Elza. Eu também estudo Joana de Ângeles, sabe? Eu faço curso de coordenadores dos livros dela. Eu estudo, Marlon, gosto né? muito. Com Marlon Reckdal. Sim, com outros também. Eu gosto muito de estudar Joana de Ângeles, entendeu? Ela faz a gente despertar a nossa consciência, né? Os nossos deveres. Mas eu achei curioso essa passagem aí, que eu já até conhecia também, e eu sempre me intriguei nesse aspecto de Humberto de Campos não falar sobre essas vidas, dessas outras personalidades que ela teve ao longo E o objetivo da obra de Humberto de Campos é falar dos apóstolos do Cristo naquela época, e não de agora. Ele está falando dela dessa vez. Está falando da separei dela. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu separei a Sueli Caldas Schubert, que até desencarnou há pouco tempo, alguns conhecem, né? Ela tem um livro que ela tem uma narrativa que eu não consegui ler, eu queria ler hoje para poder falar sobre isso, porque essa história, né, é o que a Elza tá falando. Realmente, Humberto de Campos não fala, eu ainda não achei. Humberto de Campos não é só o Boa Nova, Humberto de Campos tem quase 70 mensagens psicografadas pelo Chico, todas envolvendo, né, ali as questões do Evangelho. Eu nunca achei fora deste capítulo nada que se referisse a Joana em relação às outras vidas. Essa narrativa realmente é a narrativa que o Divaldo traz, né?
Mas eu vi, né, pesquisando, estudando, para fazer estudo hoje, eu vi que a Sueli, ela tem um texto também falando sobre Joana e as suas reencarnações. Só que eu não consegui ler, tá? Eu vou separar esse texto, vou colocar lá no nosso grupo, vamos ler todo mundo junto, para ver o que a Sueli traz sobre isso para a gente. A Meg levantou o bracinho primeiro e depois a Lu quer falar. Fala, Meg. Eu também queria falar, mas eu não estou conseguindo levantar a mãozinha. Tá, então você fala depois da Lu? Pode falar, se quiser, pode falar. Posso falar? Assim, Joana de Cusa, né, assim, essa questão das vidas, assim, é uma coisa assim que só em uma vida, só numa das, a gente já se emociona muito e não consegue. Eu assim, em algumas oportunidades, não foram uma ou duas, de fazer Joana de Cusa no teatro. Que legal! E assim, foram algumas vezes, né? E assim, tive esse carinho, então tive que estudar e conhecer bastante. E uma coisa que eu fico pensando e refletindo muito, assim, por quão tão pouco a gente desiste do Cristo, né? Assim, desistir do Cristo, eu digo, do trabalho do Cristo, né? Por tão pouco a gente abjura, né? Eu sempre brinquei e disse assim, se eu estivesse nessa fogueira, eu já tinha facilmente, né, a gente fazendo essa reflexão de um filho nosso do lado, pedindo mãe, e essa mulher pedindo que ele, né, louvasse ali, assim, acreditasse nesse amor de Jesus, é uma fé que assim, a gente não consegue ainda ter essa percepção. Eu acho que por isso que vem essa emoção muito forte na gente, né? Porque a gente não consegue ter essa dimensão desse amor ainda no trabalho disso, né? Assim, falando de Joana de Cusa e outras tantas encarnações que foram só aprimorando. E, assim, eu já acho que assim, só em Joana de Cusa já estava bom. Eu já estava dando muito já está lá, como a Aninha está falando, já estava lá no topo, né? Já estava no topo, né? Já estava no topo. Então, assim, eu acho que essa reflexão de que, assim, o quanto a gente desiste tão facilmente da obra, né? Verdade. Os sacrifícios que a gente passa muito reclamando disso ou daquilo, é tão pequeno diante de uma situação dessa. Né? Verdade, né? Obrigada. Beijo em todos. Desculpa a minha ausência, porque eu tenho, assim, trabalho muito. Estou trabalhando demais no trabalho e aí eu não estou dando muito conta. Desculpa aí, mas, ó, estou no coração. Imagina. Quando puder, dá um pulinho aqui. Lu, pode falar, Lu. Depois a Ana vai falar. Tem a dinâmica ainda, hein? Mas não vamos fugir da dinâmica, não. Eu quero ouvir a Ana. Fala, Ana. Oi, não, eu só estou querendo divulgar, não sei se vocês conhecem, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre esse processo de crescimento, né, do espírito da Joana, aqui fala sobre todas as encarnações dela, a veneranda Joana de Ângeles. De quem é esse? Como a Elza, eu também, Divaldo, Celeste Carneiro e Divaldo Franco. Esse livro é ótimo, é muito bom. Muito bom. Fala sobre todas as encarnações dela. Quer dizer, livro que eu estava falando. Todas as mais conhecidas. O Divaldo que psicografou. Foi essa senhora. Eu também adoro, eu faço muito curso da Joana lá no CEU. Eu sou apaixonada pela Joana. Também gosto. Lu, obrigada, Ana, obrigada. Pode falar, Lu. Assim, eu acho muito... Eu não sou uma pessoa que ouve alguém falar alguma coisa e acredita, não. Assim... Eu tenho assim meus receios. Assim, eu não me incomodo de Joana de Cusa ter sido Joana, Juana, sei lá quem, aquela mulher, e Clara de Assis, não sei, mas
é uma coisa minha, eu gosto de investigar, eu gosto de receber, igual Kardec, que recebia de um bocado de lugar, eu gosto Então, assim, eu não vou Universalidade dizer, das informações. sabe, assim, eu não vou dizer de mão cheia que eu acho que ela era ou não era, mas, assim, essa história de Joana de Cusa sempre foi uma coisa muito firme, né? Porque você vê um filho na sua frente sendo torturado, é um ponto muito forte, né? Qualquer mãe, assim, qualquer não, mas a maioria das mães daria vida pelo filho tranquilamente, né? E você perceber que essa mulher tem uma fé tão grande, ela tem aquilo que Jesus trouxe, ela tem tão entronizado dentro dela, que ela sabe que ela está no caminho certo, mesmo assim, mesmo que o filho ali esteja sofrendo, etc., ela sabe que adiante existe algo que vai ser tudo aquilo que Jesus tinha passado para ela, né? Ela tem uma fé assim no que ele ensinou durante aquele tempo todo, porque ela chegou até uma idade e é óbvio que durante esse tempo todo ela seguiu o cristianismo, ela tirou do Cristo tudo que pôde, né, assim, dos ensinamentos, e ainda durante uma parte da vida dela ela deve ter feito muitas coisas com isso que ele trouxe para ela. E aí nessa parte em que ela fala para o filho, cara, isso é muito profundo, porque você vê um filho sofrer é uma coisa muito difícil, né? A gente faz qualquer coisa para que eles não sofram. E é isso, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, e há muito tempo que eu conheço essa história, eu acho ela muito bonita. Também Era só gosto isso. muito. É uma das mais emocionantes para mim. Vários estudos aqui que quando eu estou fazendo o estudo eu fico emocionada, mas na hora eu seguro a onda. Mas nessa de hoje não deu, não. Eu concordo, Lu, assim, eu acho que a gente não tem, a doutrina espírita preza por isso, né? De tomar tudo que a gente escuta, tudo que a gente lê como verdade, a gente tem que colocar tudo no crivo da razão, do equilíbrio, né? Confrontar com aqueles que a gente sabe que são verdadeiramente, né? Foram verdadeiramente enviados com a missão de esclarecer para a gente. Só que, assim, eu também acredito que determinadas encarnações, elas são esclarecidas, reveladas, para também trazer o ensinamento, né? Do progresso, da evolução do espírito e do crescimento. Então, é muito essa informação da Joana, né? Ela é muito forte assim oh, meu Deus, faltou a palavra. Na literatura, né? Do Divaldo, e agora eu achei esse texto da Sueli. Então, eu concordo com você, a gente sempre tem que estar com um pezinho atrás, é isso que a doutrina coloca para gente. Mas eu acredito porque que tem revelações. Hã? Eu vou dar uma colinha aqui. Uma vez Espera aí, antes de você dar a colinha. Antes de você dar a colinha. Eu digo assim, Elaine, para mim não faz a menor diferença quem foi quem. Todas elas, para mim, são mulheres que eu conheço a história e que eu admiro e que eu tenho um carinho, entendeu? Então, assim, se uma foi outra ou não foi, exatamente, não muda para mim muita coisa, entende? Eu só sou temerosa com essas coisas de novidade, que aí todo mundo começa a alastrar como se fosse uma verdade total. E, na verdade, as fontes são muito poucas. Entende? E você tem razão. Foi o que a Meg falou também. Se parasse só nessa vida dela, de Joana de Cusa, nossa senhora, quanto ensinamento, né? Se parasse já só nessa... De bom tamanho, né? A gente não dá conta de uma dela. Não é? Imagina das outras. Queridas, todo mundo com um lápis e papel na mão? Vou soltar aqui, hein? Dá a colinha. Deixa eu falar. Na outra, enquanto quem não pegou está pegando lápis e papel, na outra dinâmica que eu fiz, reclamaram comigo que eu fiquei falando, que outras pessoas ficaram falando e não conseguiram se concentrar para dar as respostas, tá? Mais de uma pessoa falou isso, mais de duas, aliás. Então, hoje nós vamos fazer uma combinação. Eu vou colocar aqui, vou explicar, todo mundo vai fechar o microfone, eu vou dar 1 minuto e meio
e depois a gente volta 1 minutinho e meio, tá? E a gente volta e aí vocês vão dar as respostas, tá bom? Então, vamos lá, vou explicar. Ó, Roberta, Thalita, Priscila, Maria, Raíssa, Jéssica, é para vocês participarem também, tá? Se não quiser abrir o microfone, pode colocar aqui no chat que eu falo. Vou explicar a nossa dinâmicazinha, que é assim. Ó, todo mundo tá vendo? Agora pode falar, tá? É só quando eu falar que é para fechar, que é para falar. Todo mundo tá vendo, né? Aqui, ó, no canto esquerdo, 6 passagens que nós lemos hoje. E aqui no canto direito, uma palavrinha cruzada, tá? Que tá numeradinha. Aqui nas bolinhas amarelas, vai formar uma frase que Jesus falou para Joana e que foi o maior ensinamento dele para ela. E aí a gente vai ter que descobrir que frase é essa. Alguém não entendeu? Para eu repetir? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Vou marcando, hein? Podem fazer. Todo mundo de microfone fechadinho. Podem ir fazendo. A Aninha fugiu. Pode não, Aninha. Cadê você? Trinta segundos. Calma, não. Que 30 segundos o quê? 1 minuto e meio. Espera, falta 2. Elza já fez tudo, ó. Eu já terminei também. Tá. Ó, fechou 1 minuto e meio agora. Podemos fazer? Ainda falta, não acabei, mas tudo bem. Então faz, Lu, faz. Falta muito? Não, ainda não acabei. Podemos fazer. Eu só vou colar. Você fugiu, Aninha. Aninha, eu também vou colar. Vocês não vão ganhar o brinde. Para mim tá difícil, tá difícil. Vocês não vão ganhar o brinde. Tem um brinde. Vamos lá. Só que para a gente poder fazer, eu vou ter que descompartilhar. Espera só um minutinho. Caraca. Só um minutinho. Muita calma nessa hora. Vou ter que usar o modo de edição. Vamos lá. Modo de edição, que é esse daqui. Então, quem sabe, quem conseguiu identificar o númerozinho 1? Joana possuía a verdadeira Fé. Muito bem. Esse pessoal é fera. Contudo, não conseguia. Fé. Contudo,
não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do... Evangelho. Gente, mas tá um coro isso! Isso tá um coro! Cadê o mouse? Manda no privado aí para mim, gente, para eu responder. Ó, eu tô vendo quem é que tá respondendo, hein? Muito bem. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom Trabalho. Muito bom. Do bom trabalho. Do trabalho de preparar o seu esposo, trabalhar aquele terreno que só nascia espinhos, para um dia nascer o Evangelho do Mestre. Deus... Ser fiel. Hã? Ser fiel. Mas vamos terminar. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma Lágrima. Muito bom. Com uma lágrima. Não pega isso aí agora, não. Deus não trava contendas com as criaturas e trabalha em... Silêncio. Olha, Elza. Silêncio. Muito bem. Falta um. Menina. Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre abundante... Lágrimas. A fonte abundante das... Lágrimas. Muito bom. E qual é o maior ensinamento que o mestre deu para Joana? Ser fiel. Fiel. Que Que bonitinho! Adorei! Muito bom. Quem quer fazer a nossa prece? Roberta quer fazer a prece? Levantou a mão. Beta? Levantou a mão para fazer a prece? Vai levantando e abaixando a mão. Quer falar? Quer fazer a prece? Quer não? Quem quer fazer a prece pra gente? É uma só, gente. Eu posso fazer. Faz então, Bia, por favor. Senhor, obrigada por estarmos aqui reunidos em teu nome. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. Ilumina e protege toda a humanidade, principalmente aqueles que creem e que veem. Ilumina e protege a todas as pessoas que precisam do teu ajuda e do teu amparo. E ajuda trazendo saúde, trazendo paz, trazendo fluidos de amor, de compreensão e de prosperidade moral e intelectual e espiritual, enfim. Obrigada, Senhor, por tudo que nos dá e fica conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Que Deus. assim seja. Obrigada, Bia. Amores, fiquem com Deus. Tchau, Uma noite de boa noite. muita Beijo, paz. meninas. Boa noite. Tchau. Estamos aqui de novo. Beijo. Um beijo, boa noite, mulherada. Olha só quantas. Mulherada estudiosa. Saúde e Mulherada paz. estudiosa. É Verdade. mesmo. Não, o Jesse estava aqui, gente. O Jesse Ele era É o estudioso. Jesse. Jesse é muito É o maneiro. único. Beijo, Era, amores.